Para anotar o culto, viu, gente? Beleza? Para a gente anotar a palavra aí. Vamos orar pelo pastor, gente? Estenda sua mão para cá. Peça a Deus para falar o seu coração. Tem 2 pregadores aqui nessa noite. Tem o pastor Felipe, homem, mas tem o Espírito Santo também, que está na nossa vida, que usa o pastor para falar conosco por meio da palavra, mas também aplica essa palavra no nosso coração de forma poderosa, para a gente sair daqui com a disposição de obedecer, de poder glorificar a Deus. Senhor, nós clamamos ao Senhor agora, no nome precioso de Jesus. Fale conosco, mas use o teu servo, use a leitura da palavra, usa, Deus, a explicação da sua palavra, use, Deus, a vida do teu servo para falar conosco. Para nós que vamos ouvir o Senhor falando, nos dê um coração receptível. Tira toda a dureza da nossa alma, do nosso coração, para que ao ouvir a sua voz, possamos reconhecer a voz de Jesus e podermos seguir com graça, com alegria, sabendo, ó Deus, que nós temos seguido um caminho de vida, um caminho de vida eterna. Então, no nome de Jesus, nós oramos, nós pedimos ao Senhor e te agradecemos. Amém. 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 Boa noite, queridos. Deus abençoe você em nome de Jesus. Que o Senhor possa te dar graça nessa noite, guardar a sua vida, o seu coração na presença dEle. E que o nosso Deus também possa falar ao nosso coração pela sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, antes de nós lermos a palavra do Senhor nessa noite, eu quero apenas fazer uma menção ao importante momento que nós tivemos hoje pela manhã como igreja. Hoje foi o nosso dia de assembleia, a assembleia ordinária da igreja. Essa é uma assembleia que todos os anos precisa acontecer. E hoje foi o dia de realizarmos essa assembleia. Foi um tempo muito abençoado, em que nós pudemos não apenas apresentar informações do andamento da igreja, da vida da igreja, mas também tivemos um ótimo e delicioso café da manhã. Partilhamos um momento muito agradável e depois tivemos a apresentação dos trabalhos das nossas crianças, projeto que o Ministério Infantil da nossa igreja desenvolveu. E depois, sim, tivemos a nossa assembleia, foi uma bênção. Eu quero apenas destacar o fato de que hoje pela manhã nós apresentamos, assim, em linhas gerais, um projeto que vai nos nortear a partir do próximo mês de janeiro. No início de janeiro agora, nós vamos começar uma reforma na nossa igreja. E eu quero já pedir a você que se engaje conosco em oração e que se engaje conosco em paciência, ok? Oração para que Deus nos abençoe e para que seja ótima essa reforma, porque visa, sem dúvida nenhuma, beneficiar a igreja, abençoar você, facilitar todos os nossos trabalhos. Paciência, porque a igreja vai ficar meio mexida, não é? A gente vai mexer lá embaixo, vai ter um pouquinho de sujeira, um pouquinho de transtorno, mas nós cremos que vai valer muito a pena, porque o que está projetado para acontecer vai ser muito maravilhoso e vai nos trazer muitos benefícios. Nas próximas semanas, nós vamos deixar isso mais claro para você. Vamos apresentar um pouco mais sobre quais serão as nossas etapas, sobre como vai funcionar a nossa reforma e os benefícios que ela trará para nós, tá bom? Então, fique aí antenado, essas informações que logo, logo chegarão para você, para que você possa acompanhar. Mas, sobretudo, eu quero te pedir, ore conosco, ore para que Deus abençoe, ore para que não tenhamos nenhum tipo de problema nessa caminhada, ore para que haja sustento na igreja, e você faz parte disso. Essa reforma visa abençoar cada um de nós e tornar esse ambiente ainda mais adequado para a nossa caminhada conjunta no Senhor. E também depende de você se engajando tanto em oração como um sustentador, através de dízimos, ofertas, porque você e eu somos essa igreja e nós estamos fazendo isso juntos. Amém? Que Deus possa nos abençoar, então, em nome de Jesus. Agora sim, vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero convidá-lo e convidá-la a abrir sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo número 20. 2 Coríntios, capítulo 1. Desde a semana passada, nosso tema do mês de dezembro começou a nos lembrar sobre o mais importante evento da história do mundo, o nascimento de Jesus. Sem dúvida nenhuma, não há nada tão importante que tenha acontecido no mundo que nós conhecemos, nesse mundo que nós vivemos, a história que nós aprendemos.
maior, mais importante do que o nascimento do Redentor, o Senhor Jesus. Nós sabemos que não foi exatamente no dia 25, mas o ponto é que nós sempre tomamos essa data como um lembrete para nós, de que a encarnação de Cristo, o fato do Verbo de Deus ter se feito carne, é um divisor de águas. Mudou a história, mudou a nossa vida, porque o Redentor nasceu para mudar toda a história. Não apenas para me salvar e te salvar individualmente, mas para salvar todos aqueles que o amam, para salvar o seu povo e mudar a história de tudo aquilo que existe. Então esse tem sido o nosso tema, e nós vamos falar sobre ele no mês de dezembro, e vamos cantar sobre ele com as crianças no próximo dia 17, cantar com os adultos no dia 25, e eu quero te convidar a se engajar nisso. E essa noite eu quero conduzir você a 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 20. Eu quero mostrá-lo essa noite como as promessas de Deus, todas elas se realizam em Cristo, o nosso Redentor. Olha comigo então na sua Bíblia, versículo de número 20 do capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Queria convidar você a ler comigo agora, todos juntos em uma só voz. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Vamos fechar os olhos mais uma vez, falar com o Senhor. Deus, nós viemos aqui ouvir a Tua voz essa noite, viemos Te louvar, viemos Te buscar, viemos, ó Deus, de fato para adorar ao Senhor. E sabemos, ó Deus, que não há outro meio pelo qual nos é possível, Deus, adorar ao Senhor, que não seja através do Teu Filho amado, o Senhor Jesus. Porque todas as promessas, ó Deus, que o Senhor fez no passado, todas elas se cumpriram e se cumprem em Jesus. Ele é o cumprimento da Tua palavra. Jesus é o cumprimento das Tuas promessas, Senhor. E é por meio dele, através dele e nele, que eu e cada um dos meus irmãos aqui essa noite, unidos de maneira tão sobrenatural a Jesus, podemos responder ao Senhor amém. Podemos ser obedientes ao Senhor em tudo. Podemos viver para a honra, para a glória do Teu louvor. Ó Deus, que as Tuas promessas que se cumpriram em Cristo e estão sobre nós, sejam abraçadas por cada um de nós a cada dia. E possamos viver firmes nas promessas do Senhor. Essa é a nossa oração, Deus bendito, em nome de Jesus. Amém. Você já fez alguma promessa e já quebrou? Já fez? Bem provável, não é? Você já fez alguma promessa para alguém bem específico e simplesmente não cumpriu, deixou para lá? Por fim, você falou, olha, esqueci, não deu, não consegui cumprir, deixei para lá. Provável, né? Provável. Nós gostamos muito de promessas. Promessa faz parte da nossa vida. Faz parte do enredo das nossas histórias, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Mas nem sempre nós cumprimos as nossas promessas. Nem sempre nós fazemos aquilo que nós falamos que vamos fazer. Nós prometemos, mas às vezes isso acaba sendo da boca para fora. É claro que você deve pensar, e se você está pensando isso, você está certo, que isso se deve à nossa natureza falha. Nós somos falhos, somos pecadores. Nós não conseguimos nos certificar de maneira plena, total, completa, sem equívocos de tudo aquilo que a gente diz. Então, às vezes, nós fazemos algumas promessas. Infelizmente, nós não as cumprimos. É lógico também que a gente não deveria, como o povo de Deus e como santos, sairmos fazendo promessa todo dia e quebrando essas promessas. Não faz sentido. Mas a gente tem que admitir que, por causa da nossa natureza falha, eventualmente, nós podemos quebrar algumas promessas. Nós falhamos em mantê-las em algumas medidas. Especialmente quando são aquelas assim que a gente promete meio da boca para fora. Tipo promessa de final de ano e de início de ano. Não é assim? Quantas que você prometeu no final de 2021 que você não cumpriu esse ano? Não é? A gente pensa assim. Normalmente a gente vai até reduzindo as promessas, não é? Você pensou, esse ano eu vou fazer isso. Aí você pensa, e se eu fizer metade disso, será que já está bom? E se for metade da metade, ainda está bom? E se for só um percentual quase irrisório, tipo 0,0001, ainda vale como promessa cumprida? Nós falhamos em cumprir as nossas promessas. Entretanto,
a palavra de Deus nos fala que o nosso Deus é um Deus de promessas. E que as promessas de Deus nunca falham. A Bíblia deixa muito claro para nós que as promessas de Deus nunca deixam de ser cumpridas. As promessas de Deus, portanto, são perfeitas, são irrevogáveis. São promessas que Deus simplesmente não quebra de nenhuma maneira. Porque Deus não mente, porque a palavra de Deus não volta vazia. Porque aquilo que Deus prometeu e aquilo que Deus prometeu a nosso respeito, e a respeito do seu Filho Jesus, e a respeito da igreja, e a respeito do mundo, não pode ser desfeito, porque a palavra de Deus é perfeita. Em todos os seus caminhos, em todas as suas afirmações. Esse texto que nós lemos, o versículo de número 20, está dentro de um contexto do início dessa carta de 2 Coríntios, em que o apóstolo Paulo está falando sobre fidelidade. Ele fala sobre a fidelidade do seu ministério. Ele está dizendo para essa igreja que em alguns momentos questionou a sua fidelidade e respondendo a falsos mestres que ali haviam, que questionavam o seu ministério. E ele insiste em dizer, olha, no meu ministério não houve sim e não. Não teve assim duplicidade de pensamento. Não, no meu ministério houve sempre um sim. Porque Deus é fiel e a nossa palavra com vocês sempre foi sim. Ou era sim ou era não. E nunca se misturava. Nós éramos fiéis. Nós somos fiéis. Nós pregamos de maneira fidedigna. Mas então, no versículo 20, Paulo faz uma afirmação não sobre si mesmo, mas sobre Deus. Não sobre o seu ministério, mas sobre a obra de Deus em Cristo Jesus. E ele diz, olha na sua Bíblia comigo de novo, ele diz, porque quantas são as promessas de Deus, quantas elas forem, tantas tem nele o sim. Tantas têm nele seu cumprimento. Elas se realizam. E mais do que isso, ele continua ainda no versículo 20 dizendo, porquanto também por ele é o amém. Essa resposta, esse amém para a glória de Deus, produzida no nosso coração ou por nosso intermédio. O que Paulo está nos dizendo aqui é que todas as promessas de Deus encontram um sim em Jesus. As promessas de Deus não ficam não cumpridas. As promessas de Deus não ficam assim, soltas no ar, sem ponta, sem conexão. Não. Todas quantas forem as promessas de Deus encontraram em Jesus o seu sim, a sua plenitude, a sua realização. Nenhuma promessa ficou para trás. Nenhuma promessa ficou descumprida. Porque todas elas se cumpriram em Jesus. E se todas essas promessas encontraram sim em Jesus, Paulo diz então na segunda parte do versículo 20, que agora eu e você respondemos também por meio de Jesus um sim para Deus, um amém para Deus. Nós também por meio de Jesus chegamos diante de Deus e dizemos, sim Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Amém Senhor, eu vou seguir a tua vontade. Eu queria nessa noite mostrar a você que promessas são essas. Qual é a natureza dessas promessas, quantas elas são e como elas se cumprem em Jesus e se cumprem em nós. Reflita comigo e eu quero chamar a sua atenção primeiro para a natureza dessas promessas. O versículo 20 diz, se você for acompanhando na sua Bíblia comigo, ele diz, quantas são as promessas de Deus? Qual é a natureza dessas promessas? Que promessas são essas? O que Paulo está nos ensinando aqui é que as promessas de Deus possuem uma natureza sobrenatural, perfeita e eterna, porque são promessas cujo autor é soberano e supremo. Paulo está falando que as promessas de Deus são promessas que se cumprem plenamente, porque o autor dessas promessas é o soberano de toda a terra. Quem fez promessas em Jesus, quem fez promessas sobre salvação, quem fez promessas a respeito de mim e de você, não foi qualquer pessoa, foi o soberano Senhor. É o Rei de toda a glória, o Senhor do universo. Isaías 37, versículo 16 diz, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Esse Deus é quem faz promessa a nosso respeito. Você pode confiar em alguém assim? Você pode confiar em um Deus tão maravilhoso como esse que faz promessa a nosso respeito?
Você acha que a natureza dessas promessas, então, é uma natureza fidedigna, confiável? Certamente. Porque são promessas cujo autor é o soberano e o Senhor de toda a terra. As promessas de Deus são promessas perfeitas, porque são de Deus. Porque Ele é o autor. Porque Ele que prometeu. É o caráter dEle. É quem Ele é, que faz com que suas promessas sejam extraordinárias. Sejam maravilhosas, sejam perfeitas. Além disso, essas são promessas cujo autor não falha, não mente e não se esquece. Olhe comigo, por exemplo, o que a Bíblia diz. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Números 23, 19. A Bíblia nos diz que as promessas de Deus são promessas perfeitas, porque elas pertencem a alguém ou a um Deus que não pode mentir. Ele não é homem para que minta, ele não é homem para que se arrependa daquilo que diz. O que Deus prometeu, assim ele fará. O que Deus prometeu, assim ele cumprirá. Eu e você lidamos com várias promessas. Já recebemos promessas e nos frustramos com elas. Já assinamos contratos que foram quebrados. Já fizemos parcerias que foram desfeitas. Já quebramos a cara com sociedades que foram por água abaixo. Porque confiamos em homens que mentem. Mas as promessas de Deus são perfeitas. Porque são promessas de alguém ou de Deus que não mente, não falha e não se esquece. Eu acho maravilhoso como o texto de Números diz: porventura, tendo ele prometido, não o fará? E a resposta óbvia é claro que não. Ele vai fazer. Ou tendo falado, não cumprirá? É claro que não. Ele vai cumprir. São promessas de um Deus que não mente. Essa é a natureza dessas promessas. Mas eu posso te dizer algo ainda mais sobre a natureza dessas promessas. As promessas de Deus são perfeitas, porque são promessas perfeitamente planejadas. Perfeitamente planejadas. Ora, eu e você às vezes fazemos promessas e não cumprimos porque a gente planeja mal, não é? Se esse ano eu vou fazer isso, mas você planejou mal. Você foi ousado. Você foi ousado demais. A meta foi muito alta. Você planejou pouco. Você pensou talvez mal a distribuição do seu ano. Jó 42:2 diz: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe por que as promessas de Deus a respeito da sua igreja, a respeito da salvação, a respeito da vida eterna, a respeito de mim e de você, são perfeitas? Porque são promessas perfeitamente planejadas por um Deus perfeito que não mente. Deus tem planos perfeitos a nosso respeito. Bem sei que tudo pode, Senhor. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Deus pode planejar de maneira perfeita porque Deus conhece todas as coisas. Deus pode planejar de maneira perfeita porque Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Deus pode planejar de maneira perfeita porque o futuro que eu e você não conhecemos, Deus conhece. O futuro que eu e você ansiamos, Deus já escreveu. O futuro que eu e você ainda não vivenciamos, Deus já o desenhou plenamente, já o designou, já o decretou a nosso respeito. Os planos de Deus, portanto, são perfeitos. Nada pode mudar isso. Mas ainda, e por último nesse primeiro ponto, a natureza das promessas de Deus aponta para a perfeição porque as promessas de Deus são promessas de graça e de paz. São promessas de um Deus soberano, são promessas de um Deus que não mente, não fala e não se esquece, são promessas perfeitamente planejadas, mas também são promessas de graça e de paz. Jeremias 29, versículo de número 11, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem promessas de paz, de graça a nosso respeito. São promessas maravilhosas. E a natureza dessas promessas é a perfeição, porque elas procedem de Deus,
de um Deus que não falha, de um Deus que tem planos, de um Deus de graça. Mas o texto diz sobre quantas são as promessas de Deus. Você percebeu? Não apenas diz que as promessas são de Deus, mas diz que elas são muitas. Porque quantas elas forem, e a gente sabe que são muitas, todas elas têm o seu sim em Jesus. Em segundo lugar, então, queria te fazer pensar sobre a quantidade enorme das promessas de Deus a nosso respeito. Porque as promessas de Deus sobre mim e sobre você não são poucas, irmãos. Eu tive um trabalho imenso em selecionar apenas algumas das promessas para citar para você agora. Porque são tantas e tão maravilhosas. Deus fez promessas a nós no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e essas promessas são várias, diversas, inúmeras. Deixe-me listar algumas para você, preste atenção em algumas delas. Primeiro, Deus fez promessas de bênção sobre nós. Promessas de nos abençoar, de derramar da sua graça, da sua bondade, das suas copiosas e abundantes bênçãos. Lembra de Êxodo 20, por exemplo, versículos 5 e 6, que diz: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. As misericórdias do Senhor estão sobre nós, de geração em geração. Deus tem promessas de bênção sobre nós. Eu e você não podemos esquecer disso. Promessas de nos guardar, de nos abençoar, de nos sustentar, de derramar misericórdia sobre mim e sobre você. Além disso, a palavra de Deus também nos diz que o Senhor tem promessas de paz e de alegria eternas para mim e para você. Olhe, por exemplo, João capítulo 16, verso 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Promessas de paz e de alegria eterna. Você passa por tribulações? Certamente. Você tem lutas? Certamente. Você tem lutas por causa do evangelho, dificuldades, enfrentamentos? Muito possivelmente sim. Saiba que no mundo nós passamos por aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Ele tem promessas de paz e de alegria eternas para mim e para você. Mas há mais, muito mais. Deus também tem promessas para mim e para você de esperança e de comunhão. Ele não vai nos deixar sozinhos, Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar para trás, mas Ele tem promessas de estar conosco e estar conosco para todos sempre. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Jesus promete a mim e a você que onde Ele estiver no dia final, você e eu estaremos também. Onde Ele estiver, você também vai estar. Talvez a gente não saiba descrever exatamente como será o céu. Talvez a gente não consiga descrever tudo sobre como será o novo céu e a nova terra. Mas uma coisa você pode ter certeza. Onde Jesus está, você estará. Do lado dele, próximo dele, íntimo dele, em comunhão com ele. Porque Deus tem promessas de comunhão para nós. Deus tem promessas também para mim e para você sobre perdão, e perdão perfeito, cabal, final, inquestionável, irrevogável. Olhe, por exemplo, o que diz Miqueias capítulo 7, versículo 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você tem pecados? Você carrega culpa? Pois o Senhor jogará tudo isso nas profundezas do mar. Porque existem promessas de perdão para mim e para você. Promessas de um Deus perfeito. De um Deus que tem planos. De um Deus que não mente. Deus tem promessas de perdão. Mas Deus também tem promessas para mim e para você sobre força.
sobre fortalecimento nessa vida, na jornada cristã, na vida com o Senhor. Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Você precisa de força? O Senhor te fortalece. Você precisa de força para caminhar? O Senhor te fortalecerá. Eu queria que você terminasse esse 2022 e começasse esse 2023 com essas promessas e convicções no seu coração. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não te assombres, porque o Senhor teu Deus, Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te sustenta. Quem é que vai te fortalecer no ano que vai começar? Quem é que vai te ajudar no ano que vai começar? Quem é que vai te sustentar nesse ano que vai começar? Você tem promessas. Promessas da parte de Deus. Promessas às quais eu e você deveríamos nos apegar a elas. E começar o nosso ano dizendo: Senhor, eu preciso da tua força, porque o Senhor prometeu que ia me dar. Eu preciso do fortalecimento que vem do Senhor, porque o Senhor que prometeu que ia me dar. E se o Senhor prometeu, então posso pedir. Eu costumo dizer, e gosto de pensar, que todas as nossas orações seriam vitoriosas se nós passássemos a orar apenas fiados e sustentados pelas promessas de Deus. Se você e eu oramos firmados nas promessas de Deus, essas orações nunca falharão. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele não vai voltar atrás. Nós precisamos orar mais sobre as promessas de Deus. Firmados nas promessas de Deus. Nós sempre sairemos do nosso quarto de oração vitoriosos. Porque são as promessas de Deus que nós estamos pedindo. Não segundo os nossos próprios prazeres, não segundo a nossa própria vontade, mas segundo a vontade dEle. Se nós estamos pedindo segundo a vontade dEle, serão sempre orações vitoriosas. Essa também a Bíblia nos diz sobre promessas de vitória nas provações. Olha o que diz, por exemplo, a Escritura. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. Amém? O que Tiago está dizendo é, se você for provado, fique em paz, porque a promessa de Deus para você é que depois de ter sido provado e aprovado, você receberá a coroa da vida. Isso é promessa de Deus. Então entre e saia das provações confiado nas promessas de Deus. E para terminar essa lista, nós temos também promessas de vida eterna. 1 João 2,25, a palavra de Deus nos diz: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Eu não sei você, mas uma das coisas que mais impacta o nosso coração é quando nós lidamos com a morte. Sem dúvida nenhuma, a morte é o nosso grande vilão. Porque a morte ceifa a nossa alegria, corta a nossa esperança. A morte é aquele incômodo presente que todo ser humano tem que lidar com ele. Na verdade, desde o primeiro minuto de vida, no nosso nascimento, nós já lidamos com a sombra da morte. Ela está lá, presente, de alguma maneira. Muitas das vezes, até o momento do parto, é carregado de inseguranças e incertezas. A gestação, muitas vezes, os primeiros anos da infância, ou a adolescência, a juventude, a fase adulta. A morte está sempre ali. Esse inimigo presente. E quando nós temos que lidar com a morte, com a despedida, nós sempre sentimos a mesma coisa. Não era para ser assim. Porque Deus plantou a eternidade no nosso coração. Porque Deus nos fez para vivermos e vivemos de maneira abundante. E por isso a morte é tão incômoda. E por isso nós choramos tanto. E por isso nós nos angustiamos. Mas essa é a promessa que Ele mesmo nos fez. A vida eterna. A vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Promessas de Deus para nós. Então pense comigo, queridos. As promessas de Deus são perfeitas porque são promessas de Deus.
São quantas e variadas, porque são muitas as promessas que Deus nos fez. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para o que o versículo 20 diz ainda na primeira parte. Ele diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. O que Paulo quer dizer com isso? Em terceiro lugar, eu quero dizer a você que a palavra de Deus está nos ensinando que em Jesus nós temos a plena realização de todas as promessas de Deus. Você quer olhar para as promessas de Deus sendo cumpridas? Olhe para Jesus. Nós queremos abraçar as promessas de Deus a nosso respeito? Olhe para Jesus, porque todas as promessas de Deus encontram o seu sim nele. É em Jesus que elas se completam, se realizam, se planificam. E o Natal é sobre isso. O Natal não é apenas sobre o nascimento do menino Jesus. O Natal é sobre a encarnação do verbo de Deus, feito menino sim, mas menino que cresce, que se torna homem, que se torna redentor, que se entrega por nós e que realiza nele toda a plenitude do plano de Deus, porque todas as promessas de Deus se cumprem plenamente em Jesus. Tudo quanto Deus prometeu a nosso respeito, a respeito do seu povo, todas essas promessas se cumprem em Jesus. Você se lembra, por exemplo, quando Jesus caminhava com os discípulos no caminho da estrada de Emaús, como nós chamamos aquele texto? E lá pelas tantas, Jesus diz a eles, como toda a Escritura, toda a Bíblia, se cumpria nele. A Bíblia é sobre mim. As promessas são sobre mim. As palavras de Deus se realizam e se planificam em mim. Faz sentido nós pensarmos isso quando nós lembramos daquilo que o apóstolo Paulo diz em outro lugar. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Colossenses 1,17. É em Jesus que tudo se realiza. É em Jesus que toda a nossa esperança se corporifica. É em Jesus que o significado da nossa esperança, da nossa espera, da nossa vida, da nossa fé, do nosso evangelho, da nossa religião, ganha sentido, ganha significado. O evangelho, a vida com Deus é sobre Jesus, é sobre andar com o Senhor Jesus, é sobre amá-lo, é sobre o Senhor Jesus ser centro da minha vida e da sua vida, da nossa esperança e da nossa jornada. Sem Jesus, nada faz sentido. Sem Jesus, toda a nossa vida de fé vai embora. É porque Ele existe, é porque Ele reina, é porque Ele venceu a morte, é porque Ele está sentado hoje num alto e sublime trono, que a nossa esperança não é vã. Que estarmos aqui essa noite faz sentido. Eu gosto sempre de pensar isso quando eu venho nos domingos para a igreja. Se nós saímos da nossa casa e viemos aqui essa noite cantar cânticos e ouvir uma palavra, e não cremos verdadeiramente que o Senhor Jesus está sentado num trono nesse momento, nós somos meio doidos, você não acha, não? Se o evangelho for toda uma mentira e for todo um engano, eu acho que nós não batemos muito bem na cabeça. O que nós estamos fazendo aqui? Você concorda? Não faria muito sentido, não é? Sai de casa, veste roupa bonita, passa perfume, vem e canta. Para quem? Se ele não existisse. Adora ele se ele não é rei. Fala sobre ele se ele não está vivo. Confia que ele vai voltar se ele nem existe. Não faria sentido. Mas se o Senhor Jesus está sentado, de fato, sobre um alto e sublime trono nesse exato momento, então tudo faz sentido, não faz? Ah, como faz? Como faz? Como faz? Irmãos, todas as coisas convergem para Cristo. Todas as bênçãos e promessas de Deus se cumprem nele. Efésios 1:10 diz que Deus fez convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Tudo converge para Cristo. Tudo converge para Cristo. Em Jesus as promessas de Abraão, ou as promessas feitas a Abraão se cumpriram. Deus havia dito para Abraão, por meio de ti, da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Foram mesmo, por causa de Jesus. Nós somos brasileiros. Nós não temos sangue judeu, pelo menos a maioria de nós. Nós somos alcançados pela graça
da promessa que Deus fez a Abraão e que se cumpriu em Jesus. Nós somos salvos. Deus cumpre em Jesus a promessa que ele fez a Davi. Porque Deus disse a Davi: você vai se assentar no trono para sempre. Eu? Sim. O cetro de realeza, o governo, a monarquia, nunca se afastará da sua descendência. Jesus é a raiz de Davi. Jesus é da tribo de Judá. Jesus é o Rei dos reis, assentado sobre o trono eterno, para todo sempre. Todas as promessas de Deus se cumprem em Jesus. Mas agora, há um último ponto nesse texto, não menos importante. Porque na segunda parte do versículo de número 20, olhe comigo na sua Bíblia, Paulo nos diz algo interessante. Primeiro ele diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. E então na segunda parte ele diz: porquanto também por ele, se referindo a Jesus, é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. O que Paulo está dizendo de maneira mais simples é que agora o amém, ou a resposta de dizermos amém para Deus, é produzido em nós por estarmos unidos a Cristo, e nós fazemos isso para a glória de Deus. Agora entenda uma coisa para você perceber o que Paulo está fazendo aqui nesse texto, nesse simples versículo. Paulo faz um jogo de palavras que a gente não pode deixar de perceber aqui. A primeira parte do versículo 20 ele diz: porque quantas são as promessas de Deus, elas têm nele o seu sim. E agora na segunda parte ele diz que agora o que é produzido no nosso coração em resposta a Deus? O amém. O que significa amém? Amém é uma palavra hebraica que pode ser traduzida por assim seja. Mas também pode ser traduzida por uma outra palavra muito mais simples. Amém também significa sim. Sim. Sim, Senhor. Assim seja, Senhor. Conforme a tua vontade, Senhor. O amém é produzido em nosso coração, porque nós estamos em Jesus. E agora nós respondemos às promessas de Deus em Jesus, dizendo: sim, Senhor. Entenda o que Paulo está dizendo então no final das contas. A resposta do povo de Deus às suas maravilhosas promessas. Deus fez sim, ou disse sim em Jesus a tudo quanto prometeu. E agora Ele nos chama em Jesus a dizer sim a Ele e a tudo quanto Ele prometeu. Deus diz sim em Jesus e nos chama em Jesus a dizermos sim também para Ele. Eu pergunto a você, e quanto a nós temos dito sim ao Senhor? Porque Ele nos disse sim em Jesus para todas as suas promessas. E agora nós somos convidados a dizer amém. A dizer sim para Deus. Quando eu e você nos sujeitamos à vontade de Deus e às suas promessas realizadas em Cristo, nós passamos a viver a nossa vida para dizer amém, Senhor. Seja feito segundo a tua vontade. Preste atenção no que eu vou perguntar a você agora. Porque eu quero encerrar com essa reflexão. Você tem dito amém em Cristo para toda a vontade de Deus sobre sua vida? Essa eu acho que é uma pergunta fundamental para nós terminarmos esse ano e começarmos um outro. Você tem dito sim para todas as promessas de Deus em Cristo a seu respeito? Você e eu temos dito sim para toda a vontade de Deus manifestada sobre nós? Ou a nossa resposta para Deus tem sido um talvez? Ou a nossa resposta para o Senhor tem sido daqui a pouco? Ou a nossa resposta para o Senhor tem sido: eu acho que agora não, mas talvez o ano que vem. Vamos estar conversando, Senhor. Um gerundismo maravilhoso. Tem sido essa a nossa resposta para Deus? Me parece que muitas das vezes a nossa resposta ao Senhor não tem sido sim. A nossa resposta ao Senhor tem sido talvez. Eu vou pensar, Deus. Eu tenho pensado a respeito disso, Senhor. Eu vou refletir um pouquinho. Você tem buscado desejosamente viver o sim de Deus na sua vida? Essa é uma pergunta que me incomoda. Será que eu tenho buscado desejosamente, com todo o meu coração, viver sim para toda a palavra de Deus na minha vida? Ou não?
Queria te convidar a fazer essa reflexão esse ano. Esse final de ano. Mas eu não queria que você saísse daqui essa noite pesado, dizendo, meu Deus, eu estou falando vários nãos para o Senhor. Meu Deus, minha vida está cheia de talvez. Não quero que você saia daqui assim. Eu queria te encorajar a sair daqui dizendo, Senhor, eu quero dizer sim para o Senhor. Mais e mais daqui em diante. Deixe-me terminar esse ano, Deus, dizendo sim para algumas coisas do Senhor na minha vida. Deixe-me começar o ano de 2023 dizendo sim para o Senhor em tantas áreas da minha caminhada. Para que a nossa resposta seja sempre sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Todas as vezes que eu leio as narrativas sobre o Natal, eu gosto de lembrar da resposta que Maria deu ao anjo quando recebeu a notícia de que seria mãe do Senhor Jesus. E a resposta dela é um simples sim. Eu sou tua serva, Senhor. Faz segundo a tua vontade. Sim. Eu e você precisamos colocar no nosso coração o Senhor. Precisamos colocar no nosso coração a vontade de Deus. Precisamos dedicar tempo para conhecer a vontade de Deus revelada na sua palavra e nos rendermos a ela. Não apenas compreendermos a palavra, lermos a palavra, estudarmos a palavra, sabermos a palavra, mas obedecermos a palavra. Nos rendemos à vontade de Deus. Não apenas falarmos a respeito dela, mas vivenciarmos essa palavra. Incorporarmos a verdade de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano, nas tramas da nossa rotina. Deus precisa fazer parte da nossa vida de maneira mais intensa. Porque o sim de Deus, que nós dizemos em Cristo Jesus, precisa ser proferido por mim e por você cada vez mais. Viva cada dia da sua vida. Vivamos nós cada dia da nossa vida, dizendo sim ao Rei dos Reis, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos entoar mais um cântico de louvor ao Senhor. Enquanto nossos queridos já se achegam aqui, eu queria orar com você. Queria orar exatamente por esse motivo. Por esses sims que nós precisamos dizer ao Senhor. Você tem algum sim que você precisa dizer ao Senhor para esse ano? Talvez será um sim na sua vida pessoal. Talvez é algo que você precisa dizer na sua vida profissional. Provavelmente alguns sims na nossa vida espiritual. Eu e você podemos dizer sim, Senhor. Sim, Senhor. Feche seus olhos, ore comigo. Peça ao Senhor para trazer à sua mente agora, nesse momento, quais têm sido as suas respostas a Ele. Na sua vida, no seu ministério, no seu serviço ao Senhor. Na pregação do Evangelho. No testemunho no meio da sua família, no seu lar, na sua casa. Peça a Deus para que te capacite a dizer sim. Sim, Senhor, eu vou fazer, eu vou me render a isso, eu vou te obedecer. Nós só podemos dizer sim se estivermos em Cristo, sem Ele nós nada podemos fazer. Diga amém ao Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus, nessa noite nós te louvamos, Pai. E bendizemos ao Senhor, bendizemos o teu nome. Porque quantas são as tuas promessas, todas elas têm um sim em Jesus. Nós podemos orar em nome de Jesus, porque é no nome dele que todas as promessas do Senhor se cumprem. E podemos dizer amém no final das nossas orações, como quem se submete àquilo que o Senhor vai fazer. Ó Deus bendito, ensina-nos, ó Deus, a vivermos em nome de Jesus e sempre dizendo amém ao Senhor. Que as nossas orações sejam assim, firmadas nas promessas que o Senhor tem e as cumpre em Jesus e seguros no amém de saber que todas as coisas cooperam para o bem dos que o amam. Ó Deus, há algumas áreas na nossa vida que talvez nós estejamos dizendo talvez. Algumas áreas que talvez nós estejamos dizendo não, agora não, Senhor. Não estou pronto para isso. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Para que em todo tempo a nossa palavra não seja um sim misturado com não, mas seja sempre um sim, Senhor. Sim, Senhor. Eis aqui o teu servo, faz em mim conforme o teu querer. Eu me rendo diante do Senhor
nesse sentido, Deus, e peço que cada um de nós aqui nessa noite possamos fazer a mesma coisa, nos submetermos à vontade do Senhor para nós. Nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Vamos louvar ao Senhor com adoração.